Nós voltamos ao vivo ao Teatro São João, em Sobral, para todo o Ceará, com o primeiro debate entre os candidatos ao governo, realizado por uma emissora de TV no interior do estado, com transmissão simultânea pela rede Jangadeiro FM e o portal Tribuna do Ceará. No bloco anterior, o candidato Camilo Santana solicitou um direito de resposta. A nossa comissão jurídica analisou o candidato, seu direito foi dado de resposta, o senhor terá 1 minuto. Só que a candidata Eliane Novaes, pelas regras do debate, então foi punida e perde o direito a 1 minuto nas considerações finais. O senhor tem, portanto, agora 1 minuto de direito de resposta. Eu só quero dizer a você, cearense, que, com todo respeito à minha colega deputada estadual Eliane Novaes, que as ações, primeiro, são ações de improbidade administrativa, onde os réus não é Camilo. Eu sou citado, porque na época era secretário da cidade, mas os réus, a ação exatamente acusa sobre o escândalo dos banheiros, que desviou dinheiro para a campanha do deputado estadual Theo Menezes em 2010. E do seu pai, que era o ex-presidente do Tribunal de Contas, que por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça afastou do cargo do Estado do Ceará. Isso virou escândalo em todo o Estado do Ceará. Portanto, eu fui apenas citado de um escândalo que aconteceu em junho de 2010, onde eu só assumi a secretaria em janeiro de 2011, portanto, 6 meses depois, e o próprio Tribunal de Contas, minha deputada Eliane Novaes, e o próprio Tribunal de Justiça, estou aqui com documentos, posso lhe entregar, me isentou de qualquer responsabilidade, inclusive mandando que eu saísse da ação, e isso eu preciso esclarecer, porque eu não sou rico, sou um servidor público, mas eu prezo e honro muito pela minha honra, pela minha dignidade. Ok, candidato. Vamos agora conhecer as regras desse bloco. Candidato pergunta a candidato. O tema é livre. A mediadora sorteará o primeiro candidato a perguntar. A pergunta deverá ser feita em até 30 segundos. Este escolhe quem irá responder. Cada candidato tem direito a até 2 minutos. Quem perguntou tem direito à réplica de 1 minuto e quem respondeu a tréplica de também 1 minuto. O candidato que primeiro respondeu faz a próxima pergunta a um candidato de sua livre escolha. Não pode responder quem já tenha sido perguntado. O último candidato a responder deverá fazer a pergunta ao que primeiro perguntou neste bloco. Vamos saber quem será o primeiro candidato a perguntar. Mais uma vez, aqui pelo sorteio, na urna, a candidata Eliane Novaes é a primeira a fazer a pergunta. Candidata, a senhora vai perguntar para quem? Candidato Camilo Santana. A senhora tem 30 segundos. Candidato Camilo, há 2 anos, o grupo que o senhor pertence, o governador Cid Gomes, não apoiou a candidatura do candidato do PT, Elmano de Freitas. O que foi que mudou? Que agora o candidato não prestava para administrar Fortaleza e agora o senhor do PT é o escolhido para governar o estado do Ceará. O que mudou? A mentalidade do PT ou o governador Cid Gomes? Camilo Santana, 2 minutos, por favor. Não, primeiro eu quero lembrar, deputada Eliane, com todo respeito, que nós temos uma aliança nacional do PT com o partido do governador Cid há muito tempo. Inclusive aqui mesmo em Sobral, o governador Cid apoiou a candidatura do PT, o prefeito Veveu, e que em inúmeros municípios era uma eleição municipal e não foi só em Fortaleza não, teve vários municípios onde o próprio partido do governador não apoiou o candidato do PT, nem o PT apoiou o candidato do governador. Isso é normal na política, são as alianças, são as questões de cada município local. Como também a própria deputada que era do PSB também não apoiou o candidato do seu partido. Agora, eu apoiei o meu candidato do meu partido. Se tem uma coisa que eu prezo e respeito, é a disciplina partidária, o respeito, porque na política, se nós não garantirmos pelo menos isso, as pessoas que já estão tão desacreditadas na política, acabam não acreditando mais nos políticos. Portanto, eu apoiei o candidato do meu partido lá em Fortaleza, do PT, que era o Elmano, mas a senhora não apoiou o candidato do seu partido, do PSB, naquela época, que era o prefeito Roberto Cláudio. Então, e nós continuamos numa aliança com o governador Cid, uma aliança estadual, onde o PT faz parte do governo, tinham vários secretários fazendo parte, e fazemos parte de uma aliança nacional, com o Lula, do meu partido, com a presidenta Dilma, que tem mudado a vida dos brasileiros, que tirou 32 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Agora mesmo, foi noticiado no mundo todo que o Brasil saiu do mapa da fome. Isso é resultado, fruto de um trabalho feito para as pessoas pobres desse país, liderado pelo PT, liderado pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma.
O Brasil tem crescido, o Brasil tem gerado oportunidade, nunca se gerou tanto emprego em carteira assinada. Portanto, essa é a realidade que nós vivemos hoje do Brasil e essa é a realidade política que muitas vezes é local, que muitas vezes há divergências locais e muitas vezes não há possibilidade de se construir uma aliança em determinadas situações. Mas, repito, se tem uma coisa que eu prezo é a disciplina e o respeito do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos para a réplica agora, 1 minuto. Eu não apoiei o candidato do PSB porque não era o melhor candidato. E o PSB Nacional me orientou a apoiar o candidato Elmano de Freitas, porque era o melhor e o mais coerente. E está aí o resultado. Hoje eu tenho vergonha de dizer que nós temos o pior prefeito do Estado brasileiro. E está aqui na cidade de Fortaleza. As ruas emburacadas, o lixo dominando, a iluminação precária e aí a vergonha estabelecida. Então, o senhor, candidato Camilo, não dá para aceitar tanta incoerência, porque parece que o senhor não está a serviço nem do seu partido, nem da presidenta Dilma e tampouco do povo do Ceará. Portanto, o senhor é fiel mesmo aos Ferreira Gomes, que o senhor está sempre ao lado e defendendo. Ainda diz que se orgulha de um governo arrogante, prepotente e que não cumpre nenhum acordo com os servidores públicos do Estado do Ceará. Portanto, no meu governo, eu vou acabar com a arrogância e governar com a autoridade. Candidato, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Eu quero lembrar aos telespectadores, eu tenho 13 anos de PT. Fui candidato na minha cidade a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, sempre respeitei as decisões partidárias, tenho muito orgulho de ter votado no Lula desde a primeira vez, o Lula que foi na minha cidade, de ter votado na Dilma, das transformações que a Dilma e o Lula têm feito nesse país para as pessoas pobres que precisam, e também tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração, sim, deputada Helena Novaes, que tirou do papel sonhos de cearense, como a siderúrgica, que é a maior obra da história industrial da história desse Estado, que só hoje gera 8 mil empregos na sua construção. A siderúrgica vai ser uma fábrica de fábricas. E eu pretendo, como governador, já no ano que vem, se o povo cearense me der a oportunidade, de criar o polo metal mecânico do Estado do Ceará. Porque a siderúrgica vai produzir o aço. E aí nós vamos ter a oportunidade de trazer montadoras de veículos, de bens de consumo, de geladeira, de fogões, e vai gerar oportunidade, e vou levar isso incentivando para que vá para o interior do Estado, para gerar oportunidade de emprego para os nossos jovens e trabalhadores do interior. Ok. Candidato, para quem o senhor dirige a sua pergunta agora? Eu queria dirigir a minha pergunta para o Ailton. Então, a partir de agora, o senhor tem 30 segundos. Ailton, nós temos hoje uma população no Ceará que aproximadamente mais de 50% são jovens com menos de 30 anos, jovens que precisam ser preparados, se capacitar, ir para o mercado de trabalho, e nós sabemos a dificuldade do primeiro emprego. O jovem, muitas vezes, tem dificuldade do primeiro emprego. Eu queria saber quais são os seus planos para fomentar o primeiro emprego para os nossos jovens cearenses. Ailton Lopes, são 2 minutos para a resposta. Primeiro, fazer o que esse modelo econômico, implementado já pelo menos quase 3 décadas no estado do Ceará, que o senhor representa, que o Eunício representa, inclusive a oligarquia dos Ferreira Gomes já estava no governo do Tasso Gereissati, depois o sucedeu, portanto já está há quase 3 décadas, é assim que funcionam as oligarquias, parasitando as esferas de poder, e aí nesse sistema, esse modelo econômico, na verdade, tem gerado para a nossa juventude empregos de péssima qualidade, com baixas condições de salário e inclusive péssimas condições de trabalho. Por isso, nós pretendemos, sim, investir na economia solidária, na agricultura familiar, dinamizar os polos culturais do nosso Estado. O investimento hoje em cultura no nosso Estado é menos de 1% do orçamento e a gente percebe que Sobral é um polo cultural, o Cariri é um polo cultural. Eu estive visitando lá, quando eu estive na Expocrato, diversas exposições. A gente dinamizar, inclusive, lá em Camusim, tem um casaril que pode ser muito bem aproveitado e, inclusive, o Estado recuperar, restaurar. Então, investir no turismo de baixo impacto, no turismo comunitário, naquele turismo, inclusive, da história do nosso estado do Ceará, e que, infelizmente, não vem sendo feito. Então, para a nossa juventude, a gente entende que as políticas de cultura, além de serem políticas públicas de juventude, podem também representar uma vocação econômica fundamental para o nosso estado e que tem passado ao largo, porque simplesmente a única política para a nossa juventude foi oferecer indústrias para trabalhar, justamente, inclusive, garantindo isenções fiscais absurdas, né, para essas indústrias e abdicando, portanto, de receita para o Estado. Então, o nosso foco é no pequeno empreendedor, no pequeno empreendimento, é o foco nas políticas públicas de juventude, com políticas de incentivo aos polos culturais e o turismo de baixo impacto. E não esse modelo de desenvolvimento, que inclusive é um modelo de desenvolvimento desagregador dos direitos de cada trabalhador e trabalhadora. Vamos para a réplica agora, 1 minuto.
Com a vinda da siderúrgica e a refinaria que virá para o Ceará, eu pretendo, além de ampliar as escolas profissionalizantes de tempo integral para preparar os nossos jovens, a professora Isolda criou um programa chamado É-Jovem, que é um curso preparatório para o programa Jovem Aprendiz, que é um programa do governo federal, que hoje no Ceará tem 30 mil vagas, que paga durante um ano um estágio remunerado para jovens de 14 a 24 anos, e essa é uma grande oportunidade. Eu quero ampliar, hoje nós temos 6 mil vagas no É-Jovem, para o aprendiz, o jovem aprendiz, e eu pretendo ampliar para 30 mil vagas para garantir a oportunidade, principalmente que eu sei que é difícil, você que está nos assistindo, o primeiro emprego. Portanto, é fundamental. E a escola profissionalizante, que um dado importante, você que cursa uma escola profissionalizante, sabe que a cada 10 alunos hoje que se formam na escola profissional, 6 já saem empregados, porque o governo já paga um estágio remunerado no último semestre, e essa é a garantia do primeiro emprego para os nossos jovens cearenses. Ailton Lopes, 1 minuto agora na tréplica. Quem é jovem sabe o que é ser jovem no estado do Ceará. Eu tenho andado o estado inteiro e a gente percebe que não existe praticamente um equipamento de cultura nas cidades e nos municípios. Como os nossos municípios, na verdade, são inteiramente abandonados por aqueles prefeitos que adoram pedir o seu voto em troca dos candidatos endinheirados que têm muito dinheiro, mas na época do seu governo não representam e não atendem às políticas públicas de juventude. Você sabe como é difícil ter uma quadra esportiva. Você sabe como é difícil, por exemplo, financiar o seu grupo de teatro. Você que é jovem sabe que a escola profissionalizante não é para todo mundo. Existe uma seleção lá. Você que é jovem, inclusive que mora ali pertinho do Castelão, quando estava acontecendo a Copa do Mundo, quais as condições da sua escola, que você protestou e inclusive pichou lá na sua escola as condições que estavam passando por lá para que os turistas vissem. Então, na verdade, essa propaganda oficial não é a propaganda do mundo real, porque você sabe disso, como jovem, quais são as políticas que este governo tem oferecido para você. Ok, candidato, o senhor agora faça a pergunta ao candidato Eunício Oliveira. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Tem que ser para o Eunício, porque o Camilo adora perguntar para mim. Eu acho que está evitando perguntar para o Eunício. Mas é o seguinte, já que ele não tem condições de perguntar para o Eunício, eu pergunto. Eunício, outra vez. Eunício, você passou 8 anos dizendo que bom era o Cid e que o Tasso era ruim. Agora você vem dizer que o Tasso é bom e que o Cid é ruim. Você acha mesmo que o pessoal leva a sério esse tipo de política que você está fazendo? Candidato, 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro, eu nunca disse que o candidato era que o fulano era bom e que o fulano era ruim. Eu tenho mandado nas ruas, e quero aproveitar para falar aqui para o telespectador, que estou muito orgulhoso da aliança que fiz com o senador Tasso Gereissati. Porque eu tenho andado nas ruas e vejo o drama das pessoas na questão da saúde pública. Eu tenho andado nas ruas e tenho visto o drama das pessoas na questão das drogas. Eu tenho andado nas ruas e tenho visto o sentimento das pessoas em relação à questão da seca. Eu tenho andado com o senador Tasso em todos os municípios do Ceará, quase todos os municípios do Ceará, e por onde passamos, eu vejo as pessoas fazendo reconhecimento ao trabalho que ele fez como governador do estado do Ceará. Então, eu nunca falei mal do senador Tasso Gereissati. Há um equívoco, pelo contrário, eu tenho muita admiração pelo senador Tasso Gereissati e hoje tenho muito orgulho de estar ao seu lado, andando nas ruas e vendo as pessoas entregando a ele santinhos guardados de 1986, dizendo para ele que os últimos açudes feitos no Ceará, as últimas obras de recursos hídricos feitas no Ceará, que passa por um drama perverso, carro-pipa, e eu vejo candidatos falando sempre do futuro, sempre do futuro. Nós precisamos vivenciar o presente. O Ceará tem 94% dos seus municípios em calamidade pública pela seca. Na época em que o governador Tasso Gereissati era governador, ele fez um grande programa de interligação de bacias, de construção de açudes, e é o que eu vou fazer no meu governo. Essa questão do carro-pipa no século XXI é perverso. As pessoas estão passando muita necessidade em relação a essa questão de abastecimento d'água no estado do Ceará. Portanto, eu quero lhe dizer que eu tenho muito orgulho, meu caro telespectador, de estar ao lado do senador. Ok, seu tempo terminou. O senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Enquanto isso, alguns falam do futuro, outros querem falar do presente, e o Eunício fala do passado, do Tasso. Então vamos relembrar o passado. O Eunício, inclusive, o seu partido, juntou-se, inclusive aliou-se com o Cid para derrotar o PT de Luiziane. Aí depois, agora,
o Cid não quer mais o senhor foi buscar o PT não lhe quis, então o senhor for buscar o Tasso. Cuidado, viu, Tasso? Porque se o Cid já lhe traiu uma vez, né, imagina, será que isso não pode acontecer outras vezes com determinados setores da política que pulam de galho em galho de acordo com conveniência. Falando para você que está nos acompanhando, você sabe muito bem o que significa isso. Não participe deste jogo político, desse arremedo político, dessa encenação política, onde na verdade são duas grandes máquinas disputando poder. O Lula cunhou uma frase muito boa, quando ele diz: quem vota num, vota no outro. Tanto faz votar nesse, como neste outro aqui, você vai estar votando no mesmo modelo. Então dê um voto de protesto, vote diferente, vote no PSOL. Vamos para a tréplica, 1 minuto. Bom, eu quero falar para o telespectador. Que está no interior do Estado. O telespectador que vive aqui nessa região, inclusive, nessa região norte, aqui na cidade de Sobral e em tantas outras cidades vizinhas. O Ceará ainda tem cerca de 90 mil casas de taipa. Eu, como governador, vou utilizar bem o FECOP. Para quê? Para que o município que não possa dar a contrapartida em relação à construção de casas que não foram feitas, na zona rural, eu quero dar a contrapartida para que o município possa fazer as casas necessárias para que as pessoas não convivam ali naquelas casas de taipa com os barbeiros. O FECOP tem que ser bem utilizado e o FECOP não pode ser utilizado para criar cargos para aparelhados políticos. O FECOP vai ser utilizado na minha gestão para o combate verdadeiro à pobreza. Seu tempo acabou, candidato. Vamos para o último confronto dessa rodada. O senhor agora faz a pergunta à candidata Eliane Novaes. Nós sabemos que no Ceará nós temos 2,5 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza e dependem do Estado para sobreviver. Qual a sua principal proposta para essas pessoas? Candidata, 2 minutos, por favor. Eu queria dizer ao candidato Eunício que nós nos orgulhamos de ter feito parte de grandes conquistas sociais em todo o Brasil. E aqui no Ceará, né, nós queremos trazer uma política nova. E aí a nossa esperança de trazer essa política nova é construindo um novo modelo de governança. A partir desse novo modelo de governança, nós vamos descentralizar o poder e vamos dialogar com o poder. Aqui mesmo nós acabamos de ver o cerceamento do candidato Camilo, eu não, porque falei dos 9 processos administrativos dele. E aí, na verdade, ele tentou fazer isso num outro momento, na minha entrevista, e não conseguiu. E, portanto, eu queria colocar que no nosso governo nós queremos valorizar a todo cidadão. Nós queremos tirar esse cidadão da miséria. Nós queremos tirar esse cidadão da falta de estrutura, que aí o governador prefere deixar sem perfurar poços os povos do semiárido, que tanta gente pediu para perfurar poços e hoje estão passando necessidade, estão com o pires na mão, pedindo para que a água chegue nas suas casas e recebem a água contaminada desse governo. Portanto, eu queria dizer que no nosso governo nós queremos fazer e criar a política do semiárido. No Pacto do Semiárido, que foi constituído pela Assembleia Legislativa, foi feita a recomendação para criar essa política estadual de convivência do semiárido. E não foi feito isso. E nós, como governadores, vamos honrar e cumprir. E vamos criar um órgão oficial para a pesquisa agropecuária. E, portanto, é nesse estilo que nós queremos governar o nosso Ceará e é nesse estilo que nós queremos fazer um governo da esperança e não dar ao Estado do Ceará essa submissão a um governador arrogante, prepotente, que não quer dialogar com o Estado do Ceará. Vamos para a réplica, candidato Eunício Oliveira. Bom, eu quero falar para o telespectador. Quero dizer ao telespectador, mais uma vez, que nós temos projetos para a utilização dos recursos do FECOP. Nós vamos criar, inclusive, o Ceará tem esse número de pessoas que acabei de citar, que vive abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas vivem do Bolsa Família. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer àqueles boateiros que estão dizendo que o senador Eunício Oliveira, se eleito
né, no dia 5, vai acabar o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa federal criado pelo governo federal e apoiado na Câmara dos Deputados, ainda como deputado, pelo senador Eurício Oliveira. A mesma coisa, vejo que o estado do Ceará está estagnado. Há 8 anos não se tem uma indústria nova no interior do estado e dizem que eu vou fechar a indústria. Pelo contrário, eu vou ampliar essa questão das indústrias, trazer indústrias para distribuir em todo o estado do Ceará. Ok. Vamos para a tréplica. 1 minuto, candidata. Olha, esse esquema de boataria que o PT tem feito com a Marina Silva, e aqui Silva queria reconsiderar, que não vai adiantar. São boatos falsos e quem passou fome como Marina Silva, candidata Eunício, não vai nunca acabar e extinguir os programas sociais exitosos, nem o Bolsa Família. Portanto, essa maldade petista nós não vamos admitir e nós vamos defender a nossa candidata à presidência da República, que vai segurar e fortalecer o Bolsa Família e todos os programas sociais exitosos no Brasil e no nosso Ceará. Portanto, eu me orgulho e Marina Silva me representa e ela também vai trazer para o nosso Estado o desenvolvimento que o Estado precisa e eu, como governadora, vou, junto com ela, fazer com que esse Estado se desenvolva e saia dessa estagnação que é a falta de diálogo com os servidores públicos do Estado do Ceará. Ok, muito obrigada. O candidato Camilo... Não, o senhor não quer... Ok. Bom, nós encerramos agora o 4º bloco desse debate. No retorno, teremos as considerações finais. Nordeste TV, eleições 2014.